A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Não faz sentido. Eu concordo com a Nesse sua fala. ponto, Esse é um assunto extremamente Meu complexo. ponto de vista sobre a O fato questão é é que o seguinte. eu não concordo. Olá, bom dia! Eu sou Júlia Castanha e no programa de hoje do Universidade 93,7 estamos debatendo o problema dos dependentes químicos em situação de rua. E eu sou Caroline Kellen. Contamos com a presença de Tiago Godoy, psicólogo que atua com pessoas da região, E a Luísa Marino, coordenador do Lab Cidade da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP. Tivemos também a participação de Soninha Francini, que trabalha na Secretaria Municipal de Direitos Humanos e precisou ir embora devido a um compromisso de gabinete. Neste último episódio da série sobre a Cracolândia, abordaremos a questão da saúde pública e como o tratamento por redução de danos pode ser utilizado. Na reportagem da Lara, apresentada no bloco 2, ouvimos que as pessoas acreditam que é necessário investir em medidas mais humanas para amenizar o problema na Cracolândia. Contudo, não é todo mundo que pensa assim. Parte considerável da população e do governo acreditam que a internação compulsória é a única solução para resolver a situação da Cracolândia. Por isso, neste último bloco, vamos debater o envolvimento das questões de saúde pública na região. Nessa última matéria, feita pela nossa repórter Lara Soares, ela conversou com Marília Costa, da ONG Uma nas Ruas. Ela trabalha com pessoas em situação de rua e com famílias em vulnerabilidade social. Vamos ouvir? Quando os governos falham em prover serviços públicos de qualidade, há dois cenários possíveis. Num deles, opera a calamidade social, com miséria e pessoas desamparadas. No outro, a comunidade se une e se mobiliza para buscar uma solução. Na cidade de São Paulo, muitas vezes esses dois cenários convivem juntos. Frente à negligência das autoridades com a população de rua, a sociedade civil se organiza em ONGs e instituições de apoio. Esse é o caso da Marília. Ela atua na ONG Uma nas Ruas, auxiliando pessoas em situação de rua e famílias em vulnerabilidade social na zona norte de São Paulo. Antes disso, minha família faz sopa para pessoas em situação de rua, então desde criança eu tenho acesso a este trabalho. Em 15 anos atuando com a população vulnerável da cidade, Marília fica cara a cara com a miséria e com a dependência química. Em muitos, alguns recorreram a álcool ou algum tipo de droga porque já estavam na rua e barra pesadíssima, né? Outros foram pra rua por conta disso. Então, ou dava um problema em casa e a família expulsou por causa do álcool e tudo mais. Mas muita gente depende... Muitos. Ela explica que o consumo de drogas é uma forma de fugir da dura realidade enfrentada nas ruas. O álcool, as substâncias entorpecentes em geral, elas ajudam essa pessoa a encarar, a superar essa dificuldade, porque imagina você não tem uma casa, você não tá com a sua família, você ficar pensando o que te trouxe até aqui, né? Quais foram os eventos que te levaram até aqui. Eu encontro algumas pessoas que trabalham com prostituição, são pessoas homossexuais ou transexuais, geralmente, e aí nesse caso ajuda inclusive a encarar aquela situação do meu Deus, eu tô vendendo meu corpo pra ter dinheiro pra comer um negócio, entendeu? Para ela, o cuidado com a saúde mental seria essencial para mudar a realidade dessas pessoas. Então eu acho que o primeiro passo é você colocar essas pessoas com contato com psicólogos e psiquiatras. Acho que isso é antes até. De qualquer coisa você vai fazer isso. Tentar criar um vínculo, criar uma situação de confiança, entender o que tá levando essa pessoa a fazer isso, para então traçar um melhor tratamento e aí, durante o tratamento e trabalhando na ressocialização. Porque se a pessoa não tá morrendo de frio na rua, é um motivo a menos para ela beber. Eu sou Lara Soares para a Rádio Universidade. A Marília conta sobre a importância de um acompanhamento psicológico para tratar a dependência química. Tiago, como esse cuidado é realizado? Essa estratégia é fundamental, assim. Fundamental a gente conseguir ter um acompanhamento, só que, né, como a gente está vendo, uma política de dispersão não propicia esse acompanhamento, né? Você fica tentando achar as pessoas e quando você acha, sustentar esse vínculo é muito difícil também, porque as pessoas ficam transitando. Eu acho que para pensar em saúde pública, né? Às vezes a gente confunde saúde pública como doutrinar um comportamento sanitário que todo mundo faça a mesma coisa, né? E isso não é produzir saúde, né? Eu acho que a grande riqueza da humanidade é a diversidade. E a gente pensar em saúde pública é a gente encontrar meios que garantam e respeitem essa diversidade, né? Então, longe de doutrinar um comportamento sanitário, é a gente pensar estratégias plurais que possam desenvolver esse cuidado, assim. Então, tem um processo, né? Acho que
já no Brasil há mais ou menos 40 anos, que é o processo da luta antimanicomial, né? Que a gente pode dizer que é um processo que vem tentando pensar esse cuidado de forma mais territorial, mais comunitário, e se afastar de uma lógica já ultrapassada de que, para cuidar das pessoas, a gente tem que excluir elas da sociedade, desse convívio comunitário, né? Que nem faziam com os hospitais psiquiátricos e atualmente atualizado nas comunidades terapêuticas em relação às pessoas que usam drogas, assim. Então, a questão da internação, ela é uma exceção. Ela pode ser muito importante em algum caso específico, depois que a gente já eliminou todas as outras alternativas, né, comunitárias de esse cuidado. E geralmente ela é pautada quando a pessoa se coloca em risco ou está colocando as pessoas ao redor dela em risco, né? O que a gente vê na Cracolândia às vezes é a internação compulsória ser pautada como regra e não como exceção da exceção, como último caso lá, como deveria ser, né? Muito pautada por essa impregnação moral em relação aos usos de drogas ilícitas e as pessoas que fazem situação de rua, né? Eu acho legal dizer isso porque a rua em si é um contexto muito duro. E quando a gente vai falar de uso de drogas, né, consumo de drogas, a gente tem que necessariamente considerar o contexto que esse uso se dá. E a rua é um contexto que produz muita violência, produz muita vulnerabilidade, produz muito risco, né, produz muita enfermidade, para além da substância em si, né? Tem um estudo muito interessante de um psicólogo da Universidade da Califórnia, que ele faz um estudo sobre percepção de risco com usuários de crack dentro do campus universitário. Só que nos Estados Unidos a universidade é particular, né? Então, geralmente, quem está na universidade tem uma condição de vida melhor. E aí, a percepção de risco dessas pessoas que fazem uso de crack na universidade é que o maior risco que elas correm é que a família descubra que ele fuma pedra. E a segunda, né, percepção de risco mais forte é que os amigos descubram que ele fuma pedra. Porque pega meio mal fumar pedra, né? Aí fuma no quarto escondido e tal, mas dá conta de fazer suas, né? Vai pra facu, faz suas coisas e tal, tudo. Então, o uso de crack num contexto protegido, né? De uma classe média universitária, não traz tantos danos e prejuízos que nem o uso de crack na rua. Então, o contexto é decisivo, né? Então, como que a gente cuida desse contexto? Para além de, né, outros princípios que a redução de danos tem, que a gente já comentou aqui, eu gosto muito de trabalhar a redução de danos como uma ideia de resgatar o senso comunitário, que é conseguir não dispersar e afastar essas pessoas, mas como comunidade a gente consegue cuidar disso, né? Que seria integrar essas pessoas na comunidade com centros de convivência, com salas de uso, né? Espaços de uso seguro, que aproximem né, essa troca comunitária, e dá para pensar isso de várias estratégias, com cooperativas, por exemplo, enfim, que possam, né, pensar esse cuidado mais efetivo. E muito desse cuidado, seja em cooperativas, ou seja em hotéis sociais, ou seja, enfim, espaços de uso seguro, tem esse acompanhamento psicológico, né? Então, o cuidado, ele não está pronto. Ele é construído paulatinamente, junto com as pessoas, a partir desse acompanhamento que é fundamental. E pensar que, né, tem esse chavão, né? Ah, Cracolândia é problema de saúde pública. Ah, e é só internar todo mundo que resolve, né? Tipo, não, cara. E acho que pensar um problema de saúde mais coletiva, na verdade, como saúde pública, é você pensar o primeiro elemento pra gente resolver isso é moradia. Porque se a pessoa não tem um canto pra ficar, ela não tem saúde, cara. Não tem abrigo, não tem cobertura. Então, acho que sim, também é uma questão de saúde pública, também é, mas também é questão de moradia, questão de cuidado. Não é só uma pegada hospitalocêntrica ou medicamentosa. Ah, saúde pública interna todo mundo e resolve. Ou, pega uma vacina e resolve. Não, você tem questões sociais muito mais complexas por trás. Total, e inclusive pensar, né, acho que um dos princípios do SUS é pensar o cuidado integral, né? Eu tinha um professor, Marcelo Andrade, que comentava muito que não dá pra gente cuidar só do braço de uma pessoa, né? Então é isso que a Luísa falou, né? A saúde, ela sozinha, ela não consegue cuidar. Produzir cuidado é justamente esse flerte entre a saúde, a cultura, a moradia, o esporte, o convívio comunitário, né? Enfim, tem muitas outras coisas que produzem saúde junto com a saúde, né? Na verdade, a saúde pública ela é um gancho, né, que deveria tentar ir aglutinando essas diferentes partes da vida, né? Somos humanos, né? E ainda bem que somos complexos e diferentes, né? E acho que aí pensar saúde, pensar cuidado é justamente olhar com carinho para essa complexidade do humano.
Sim, com certeza. E achei que vocês falaram, né? As pessoas olham a internação compulsória e pensam numa solução que é rápida e fácil. Então, é só chegar lá, pega as pessoas, interna e vai resolver o problema, vai acabar a Cracolândia e vai ficar tudo certo, né? Só que, assim, além de precisar de um laudo para fazer, é um processo que é muito mais complexo do que as pessoas acreditam, né? Precisa de um laudo para fazer isso. Muitas vezes precisa de autorização de algum familiar, e a gente comentou já aqui ao longo do debate que muitas pessoas não têm contato com um familiar que possa ter autorizar. Então, é algo muito mais complexo. E existe um laudo que ateste que aquela pessoa ela não tem a capacidade de decisão, né? E aí, Thiago, até que ponto que uma pessoa que ela é dependente química, ela consegue ter essa consciência por decidir pelo tratamento ou não? Seria o extremo do radical, assim, né? Tipo, se ela tá se colocando em risco, pra mim seria a possibilidade de a gente pensar nesse caminho. Mas antes disso, dá pra pensar um monte de coisa, né? Tem estratégias, inclusive a gente, como humano, né, complexo, poderíamos inventar e criar novas estratégias que ainda não foram testadas. Só que para isso a gente tem que estar com a cabeça aberta, né, e não estar reduzido a essa lógica moral aí desse combate entre abstinência, redução de danos, enfim, tem que conseguir pensar um pouco mais amplo para poder inventar novas práticas de cuidado, né? Eu acho que tem uma questão importante que você traz, né? Então, é difícil, tem lá... A ideia da internação compulsória é justamente você acabar com tudo isso. Então, tira essa dificuldade que alguns psiquiatras de esquerda colocam, que o Ministério Público, a Defensoria Pública... Não tem que ter dificuldade nenhuma, tem que internar e resolve. Esse é o discurso. Então, não é esse o problema. O problema é justamente você achar que isso vai resolver, cara. E aí você vai internar um monte de gente, que nem uma máquina de internação, e essas pessoas vão voltar para essa situação de forma, às vezes, até pior. Porque as condições de internação que a gente tem no país, elas são muito ruins. Altas denúncias de comunidade terapêutica que usam processos violentos. Então, você tem uma máquina de internação que ela vai ser muito danosa para essas pessoas. Então, acho que quando a gente entende isso como a saída, a estratégia para acabar com essa questão, a gente está indo para um lugar completamente equivocado. Acho que esse é o ponto central. E a gente tem um trabalho com a maioria das pessoas que não está se colocando em risco e não está colocando a vida das pessoas em risco, senão o centro estaria o verdadeiro caos, e ele não é o verdadeiro caos. Existe uma regulação daquele território, por mais maluca que seja, existe. Né? Você vê que quando o bicho pega, quando realmente a ação policial é muito truculenta, você vai pegar, mas o assalto da farmácia? Puta, foi no dia que a polícia pegou pesado. É sempre uma resposta. Você tem uma certa disciplina, isso que é o mais maluco da gente pensar. Então a gente tem que pensar uma estratégia de cuidado, que ela é uma estratégia cotidiana de cuidado. Não é uma solução imediata. E essa estratégia cotidiana é construída num longo prazo, né? Então, quando o Tica fala dessa estratégia comunitária de redução de danos, acho que esse é o lance. Então, como que a gente constrói, nesse lugar, uma arena de tomada de decisão e de discussão sobre os futuros do território e seja uma arena de formação mesmo? Porque a gente precisa desconstruir nessa guerra semântica que fica colocando ou redução de danos versus internação compulsória, que esse é o debate. E não é um debate só esquerda e direita, tá, gente? Que nem a Soninha colocou. Não é um debate só esquerda e direita. Tem gente, inclusive, de esquerda que é a favor de internação compulsória. Porque isso é um debate que está sendo colocado numa guerra semântica. E a gente precisa desconstruir essa guerra semântica num tecido comunitário. Se a gente não fizer isso, a gente está criando caldo social para justificar esse tipo de política que aí é a política do limite mesmo. E se a gente faz isso em massa, a gente pode até em um mês ter uma diminuição das pessoas na Cracolândia. Internou 1.000 pessoas. Essas pessoas vão ficar 3 meses e a gente vai ver para onde elas vão voltar e do jeito que elas vão voltar. É que a gente volta nessa ideia da intenção, né? Eu acho que a internação compulsória como regra, que às vezes aparece aí como solução mágica, né? Eu acho que pauta para dar conta de um imediatismo que é colocado pelas questões eleitorais, entendeu? Então você, como cidade, né, não se propõe a lidar com a questão a médio e longo prazo. Você precisa ter uma resposta imediata para que isso se torne voto. Porque pareça que isso foi resolvido, né? Porque pareça que isso foi resolvido, porque não foi. Então eu vejo mais como uma estratégia, uma política de limpeza social, né, com interesses eleitoreiros, do que uma estratégia de cuidado, de fato, porque ela inverte a lógica do cuidado pautada pela luta antimanicomial, que é, de fato, evitar as internações ao máximo e explorar todas as outras gamas, né, esse leque, esse gradiente de alternativas de cuidado que podem ser construídas ou inventadas. A redução de danos, ela tem essa beleza que ela permite que a gente crie e invente,
formas de cuidado a partir de cada contexto, de cada uso, de cada pessoa, né? Cada pessoa é muito singular e às vezes são colocadas num grande balaio dos noias, né? Então, que é reproduzido na mídia aí, como as pessoas não têm capacidade de fazer escolha própria e tal. Isso é balela, entendeu? A gente que conhece as pessoas lá, as pessoas fazem escolhas, estão conscientes do momento que estão conscientes da dificuldade que vivem. Inclusive, tem muitos carroceiros que fazem uma leitura da cidade muito mais complexa, muito mais elaborada do que a gente faz, entendeu? Então, ou seja, é muito injusto a gente colocar todo mundo num balaio ali de noia, é muito mais complexo. E para conseguir se aproximar um pouco dessa complexidade, tem que escutar essas pessoas. Às vezes a gente fala demais sobre essa realidade e escuta pouco quem são, o que é importante para eles, né? Eu queria só comentar que eu já fui em eventos aí sobre, entre aspas, os especialistas do crack. Eu não fumo pedra, entendeu? O especialista tá lá na rua fumando, só que a política pública está pouco disposta a escutá-lo como especialista dessa realidade que ele vive, né? Então, eu acho que isso diz muito de como a gente lida com isso. Sim, com certeza. Você pode explicar para a gente quais são as principais abordagens que a redução de danos faz? Eu acho que vai depender de cada contexto, de cada substância, né? E de cada sujeito, de cada pessoa que está ali. Mas a redução de danos, ela não tem uma receita, né? Ela não é prescritiva, a gente pode dizer. Ela tem princípios que a gente segue, que eu comentei aqui, que é a escuta, é a participação, né? E acho que tem dispositivos que a gente pode favorecer essa escuta e essa participação, que são centros de convivência, as equipes na rua, né? Os espaços de uso seguro, né? Que acho que ter um espaço de uso seguro aproxima as pessoas das equipes de cuidado, né? Acesso à água, acesso à alimentação. Acho que o espaço seguro também distingue um pouco quem está envolvido com o crime organizado e quem faz uso, né, na rua ali. Enfim, acho que tem várias estratégias que a gente pode pensar. O acesso à moradia, né, é importante. O acesso a coisas mais concretas para o cuidado. O acesso à camisinha, ou piteiras que possam evitar que as pessoas, né, compartilhem os cachimbos. Mas eu acho que, principalmente, como estratégia, é estar junto. Vamos estar junto, escutar, dar tempo, respeitar o ritmo, né, e o movimento de cada um ali, e pensando no que é possível. Assim, às vezes parece um pouco abstrato, é porque é abstrato mesmo, né? A gente vai construir isso. Eu não consigo dizer o que vai ser feito. Eu acho que a gente tem uma disponibilidade de escuta e nessa troca de referências aí entre o saber popular e o saber técnico dos agentes de saúde ou da psicologia, né? A gente vai produzir algo novo, né? Algo novo que vai se adaptar a cada situação, a cada sujeito ali. Então, acho que a redução de danos, ela passa por aí. E tem um lance de experimentação muito importante mesmo, né, Thiago? Que mesmo, por exemplo, a Sonia mencionou, espaços seguros de uso, tem experiências na Europa. Mas você está falando de um contexto completamente diferente, outra substância, espaços que são fechados, são salas de uso. Você bota sala de uso para o crack, gente, não dá, porque é uma euforia absurda. Não é que nem a... Tem a fumaça. Fumaça, droga injetável que você... E você vai ficar ali morgado, né? O cara fica eufórico, a fumaça, coisa... Então, você tem que ser um outro tipo de experimentação mesmo de espaço seguro de uso, né? Então, não tem fórmula mágica, né? Acho que isso é bem importante de ter ciência, né? E não vai ser do dia para a noite. Mesmo essa experimentação, assim como foi de braços abertos, vai ser também de tentativa e erro. Eu acho que a gente comentou bastante dos braços abertos, que foi uma ideia interessante, que o ideal seria que ela fosse, né, estendida e que fosse lapidada ao longo dos anos, né? Eu acho que ela foi interrompida muito precocemente, onde não teve muita margem para lapidar, né? E aí, né, certamente a nossa ideia não é importar políticas de outros países para cá, mas como exemplo para a gente talvez, né, imaginar alguma coisa, em Vancouver, no Canadá, a gente começou a ter resultados em relação a essa questão do crack, da heroína lá, que é denso, e das prostituição de rua, depois que a cidade apostou na política de redução de danos por mais de 30 anos, né? Onde se consolidou toda uma rede de serviços que trabalhava nessa perspectiva da redução de danos, né? Aqui no Brasil a gente teve 2 serviços, né, por pouco tempo e tal. Então o ideal é a gente apostar numa rede a médio e longo prazo que possa se consolidar com diversos serviços que possam colaborar para essa ideia de um senso comunitário, né? Onde as pessoas que usam drogas sejam vistas como parte da comunidade e não como alguém que a comunidade quer expulsar. Numa das audiências públicas que eu comentei sobre a isenção de IPTU, teve gente falando que a prefeitura tem que oferecer dignidade para quem merece. Essa frase é bastante problemática, né? Quem que merece dignidade e quem não merece dignidade, né? E em 2017, a internação compulsória em massa foi barrada pela Justiça.
o ex-prefeito João Dória tentou adotar a medida para tentar resolver o problema da dissolução da Cracolândia para vários bairros do centro. E a gente já comentou aqui que é uma medida considerada ineficiente, porque parte do pressuposto que para as pessoas terem bons resultados no tratamento, tem que ter o voluntariado, né? E aí a gente queria entender melhor sobre quais são os efeitos que a internação compulsória pode trazer para a pessoa. Bom, não sei se vocês viram, talvez o pessoal tenha assistido aí, aquele filme O Bicho de Sete Cabeças, com o Rodrigo Santoro. É um filme que é, né, uma pessoa que faz uso de maconha, enfim, por questões morais, ela é internada numa clínica e o filme ilustra bastante a violência que ela sofreu e as consequências que ela carrega pro resto da vida a partir do momento que ela saiu dessa internação, que não era justificada por uma questão de saúde, por uma questão de cuidado, né? Então, eu acho que as consequências podem ser diversas. De imediato, né, se a pessoa não está se colocando em risco ou não está colocando os outros em volta dela em risco, de imediato é uma violência já. Você está prendendo uma pessoa. Ela pode ser importante numa estratégia limite, ela é prevista, né, como forma de cuidado num caso limite, né? E qualquer internação que seja feita fora desses critérios para um caso limite, ela é violenta. Onde muitas dessas clínicas produzem violência, produzem tortura, né? Produzem, enfim, é muito duro. E você pensa na lógica da política pública, da eficiência do gasto público, não consegue se justificar. Mesmo tendo pessoas sendo internadas mais de 20 vezes de forma voluntária, o modelo de internação e a forma como lida com isso não traz resultados. A pessoa sai e depois ela vai voltar muitas vezes para esse mesmo ciclo. E tem uma matéria recente do Profissão Repórter, o Caco Barcelos, ele foi no fluxo. E ele fez uma parada que eu nunca vi ninguém fazer. Ele pega um cara, ele encontra a mãe do cara, e esse cara ele decide ir até o hub de cuidados para se internar. E depois ele vai até a casa da mãe do cara para ver a situação, gente. E é de uma tristeza, mas de uma tristeza, assim, que é o reflexo da crise habitacional que a gente tem nesse país, tá? Ele é estruturalmente assim. Então você imagina esse cara, sai dessa internação, vai voltar para uma casa, numa ocupação de chão de terra, sem saneamento básico, sem nada, absolutamente nada. Ele vai voltar para essa situação e é o que acontece. Então a gente tem que reverter esses investimentos que hoje são para política de repressão e internação violenta para uma outra forma de política que vai dar atenção e cuidados tanto para a pessoa que está em situação de rua, como também toda essa estrutura que está por trás, quem está na ocupação, quem está na favela, ou a gente vai continuar nessa máquina de moer gente, né? É o que o Kylian Bembe chama de necropolítica, que a gente faz a gestão da morte, não a gestão da vida. E tem as internações voluntárias, né, que o Aloysio falou. E muitas vezes as pessoas aceitam ou topam isso porque não é ofertado outra estratégia, né? Ou as famílias não conhecem outras estratégias, e isso é muito injusto, é muito perverso, né? Quando o Estado deveria oferecer alternativas plurais de cuidado, pautado numa rede de atenção psicossocial que a gente vem construindo ainda dentro da luta em saúde mental, da luta antimanicomial. Então as pessoas às vezes topam porque não conhecem outras formas, né? E isso é importante, assim. E aí, culturalmente, o que a gente faz quando alguém usa droga? Interna. Essa é a questão que culturalmente está impregnado no imaginário social. E a gente precisa conseguir quebrar um pouco isso, apresentando novas alternativas. E a redução de danos pauta isso, né? Ela pauta isso e ela não é contra a abstinência. Ela só está pautada no princípio da escuta, do diálogo e da construção conjunta com a pessoa. Se quiser parar, apoiamos a abstinência. Só que esse leque de alternativas que pode ser construído não é apresentado e não é ofertado como estrutura das políticas de saúde, né? Às vezes a gente não tem estrutura, né? Serviços que trabalham nessa lógica. Isso dificulta muito as equipes de ponta que não tem o que ofertar. E outra questão importante é o tratamento com a família do dependente. Tiago, como podem ser orientadas as famílias que têm um ente querido enfrentando a dependência? Olha, eu posso dizer que no momento que eu estava trabalhando mais diretamente na rua, eu tive pouquíssimos contatos com as famílias, assim, né? Em São Paulo, particularmente no centro ali, muitas das pessoas que estão ali têm os seus laços rompidos, né, com os seus territórios de origem. Quando eu consegui trabalhar com a família, foi, né, bastante nessa lógica de apresentar outras alternativas, apresentar, né,
outras formas de pensar esse cuidado, junto com a família, e quebrando um pouco essa estigmatização que existe em relação às pessoas, né? Quebrando um pouco essa ideia de que a pessoa sempre vai ser um nóia ou um ex-nóia, né? Quando eu consegui fazer isso, foi mais possível envolver a família de um jeito mais acolhedor nessa troca com a pessoa que está em situação de rua fazendo uso de crack. Mas, infelizmente, no centro tem essa questão muito dura de que quem geralmente está na Cracolândia é porque perdeu ou foi expulso dos seus espaços de origem, assim, né? E tem os laços bastante rompidos, assim, né? Já vi muita gente também que passa por uma questão moral também de gênero, assim, uns homens falando que, né, vieram arrumar trabalho em São Paulo, que vieram de outros estados e tal, e aí não conseguiram se sustentar com um trabalho formal, acabam ficando na rua, mas a família lá longe acha que está trabalhando, né? E falam que, não, quando eu estiver bem eu volto para casa, tal, mas esse tá bem, que a gente falou que às vezes é um ideal inalcançável, né, dentro dessa lógica de estar organizado, estar bem e tal, vai ficando na rua, né, e os anos vão passando e tal. Então, é difícil trabalhar com as famílias, mas eu acho que é necessário, é muito necessário, e se as equipes envolvidas nesse processo de cuidado tiverem a oportunidade de trabalhar com as famílias, é muito importante e totalmente necessário para que a gente consiga resgatar um pouco esse senso comunitário que eu estou dizendo, né? Que acho que não é só quem mora na rua do lado, mas quem faz parte do nosso laço mais próximo, né? Que a gente pode chamar de família. Então, acho que passa por aí. E tem uma questão que é profunda e moral do debate das drogas, que ela está completamente impregnada no imaginário da população em geral. Desde as camadas mais populares até as camadas mais abastadas, né? Não se debate droga não se usa. Então a gente tem aí uma necessidade de uma política educacional de longo prazo para conseguir transformar isso. Isso aqui é foda, né? Quem faz debate de droga, né? Esse é o Proerd, que é a polícia militar, cara, ou tá dentro do âmbito das igrejas. Então, enquanto a gente levar o debate sobre as drogas dentro de um debate moral, de tipo, isso é completamente errado, ou a gente muda isso para entender, a droga ela é um resultado de um modo de vida que a gente escolheu, na verdade que a gente foi imposto, que é um modo de vida que gera sofrimento, e esse sofrimento vai acabar gerando muitas vezes a droga como um subterfúgio, né? E entender as raízes da guerra às drogas, isso dentro de um processo educativo de longo prazo, e a gente vai conseguir resolver isso, né? Mas hoje, na situação que a gente tem, o debate das drogas com a família do usuário, porque é isso, né? Você está sofrendo na pele, né? Então, é muito, muito duro. Isso é fundamental, porque se a gente hoje em dia tem algum debate sobre educação sexual, educação sobre drogas a gente de fato não tem, né? Então a ideia é justamente abrir esse diálogo sobre essa relação íntima entre a humanidade e as substâncias, que passa por essa questão das drogas ilícitas, né? Passa por essa questão de, enfim, que a gente pode chamar de fuga ou de amortecimento, né, das dores e tal, mas passa também por uma questão de medicação, de cura, de autoconhecimento, né? Tem o consumo de drogas em espaços religiosos, né, para ter esse contato com o sagrado. Enfim, a gente pode pensar o vinho, por exemplo, né? O vinho é uma substância alcoólica que é utilizado em contexto religioso, né, na Igreja Católica e Cristã, e que Noé, né, depois do grande dilúvio, ele se esforçou muito para cuidar da videira, né, do pé de vinho ali, do pé de uva, que para fazer o vinho, porque a gente vê o simbolismo rico, né, e valioso que tem nessa comunhão com o sangue de Cristo, assim. A gente está falando de uma droga, só que o senso comum não vai reconhecer o vinho no contexto religioso como droga, né? A gente vai conhecer o vinho como droga num contexto de um cara na rua bebendo vinho, né? Então a gente poder abrir o debate sobre as drogas, né, e sobre diferentes sentidos que essa substância pode ter, em diferentes contextos que ela é usada, eu acho que é um processo, faz parte desse processo educativo sobre as drogas que o Aloysio trouxe muito bem, que é fundamental para a gente, aí, a médio e longo prazo, conseguir desconstruir esse moralismo grande em relação às drogas e poder, daí, avançar para formas de cuidado mais interessantes para as pessoas que fazem uso dessas substâncias. Realmente a situação da Cracolândia é muito complexa e daria para a gente conversar o dia todo aqui, mas acho que deu para quem está ouvindo a gente de casa entender que é uma situação complexa e que exige uma visão muito ampla de vários setores da sociedade para que consiga-se amenizar o problema. Moradores, trabalhadores, familiares e, claro, os próprios dependentes químicos sofrem com essa situação, que precisa ser colocada como prioridade pelo governo e pela sociedade. Mas não de forma apenas a realocar essas pessoas, e sim promover medidas que possam reduzir os danos a todos os envolvidos. Tiago e Aloysinha, agradecemos a presença de vocês. Nosso debate foi muito enriquecedor e esclarecedor. O microfone está aberto para vocês.
Valeu, pessoal, valeu a conversa. Acho que a gente conseguiu disparar aí algumas questões para uma reflexão mais profunda sobre o tema. E é isso, né? Seguimos juntos aí como sociedade, pensando em alternativas e avançando, né? Que seja possível aprender com as experiências que a gente tem em relação a isso. Agradecer a oportunidade. Acho que é muito importante ter esse espaço de debate amplo, plural, complexo. E a universidade tem um papel importante para a gente conseguir superar esses desafios. Muito legal essa iniciativa aqui do pessoal da ECA. Um prazer. Muito obrigada. O programa de hoje teve coordenação de Isabela Oliveira e produção de Rosiane Lopes. As reportagens por Lara Soares. Apresentação de Caroline Kellen e Júlia Castanha. Edição Larissa Leal. Muito obrigada a todos e tenham um bom dia. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.